Bom dia. Nós vamos dar sequência ao nosso seminários. Esse é o 5º seminário da disciplina Estudos Avançados em Esporte Adaptado. E hoje a gente encerra esses seminários com a ilustre presença do meu amigo e companheiro João Paulo Borim, é especialista aí, doutor em treinamento, e hoje é fisiologista da Seleção Brasileira de Futebol de 5. Então ele vai apresentar um pouco dessa questão tecnológica, do trabalho que pode ser desenvolvido dentro do esporte paralímpico. E aos que nos assistem, pelo site da FEF, ao final da apresentação do professor Borim, pode estar encaminhando as questões para que ele tenha um tempo e responda as mesmas. E da mesma forma, o nosso público interno aqui. Então, de antemão, agradeço a equipe Maicon, Marcelo e Alessandro pelo convite ao professor Borim e agradeço ao professor Borim por prontamente ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. O professor Gorla, que tem procurado ao longo dos anos aí, contribuir com diferentes temáticas, né? E essa é uma das oportunidades que nos dá para que a gente possa, de alguma forma ou de outra, estar conversando, né, sobre, eu sempre falo sobre 2 temáticas, né, interessantes que precisam conversar um pouco, e que vem fazendo isso, e espaços como esses aqui que fazem com que a gente discuta, né, e apresente algumas coisas. Na verdade, eu vou procurar, dentro dessa estrutura e dentro dessa temática que me foi passada, tentar falar um pouquinho sobre essa estruturação aqui do treinamento, né? Em que, na verdade, se a gente for observar ao longo do tempo, ele tem contribuído, tem buscado entender algumas respostas, né? Tendo como a questão tecnológica algo que tem contribuído nas dúvidas ou estruturalmente no que se tem procurado fazer dentro da questão do paradesporto, né? Como o professor Gorla apontou, hoje nós tentamos contribuir um pouco com a Seleção Brasileira de Futebol de 5, né, que está aí às portas um dos maiores eventos, ou se não o maior evento no mundo, quando se fala em termos de esporte, que é o que a gente tem tentado aí, juntamente com alguns integrantes, trabalhar nesse contexto. Claro que quando a gente fala de treinamento esportivo, parece que as pessoas têm uma ideia equivocada de achar que treinamento esportivo está dentro do contexto só do alto rendimento, né? Nós precisamos entender que isso existe um processo para que o indivíduo chegue até esse ponto do alto desempenho, mas a partir daí, desde ele ser oportunizado até as diferentes etapas ou os diferentes caminhos que ele vai galgar, é importante da gente poder entender isso. Claro que hoje na nossa fala nós vamos ficar muito mais dentro desse contexto, né? E dentro dessa estrutura, mas nada impede que a gente possa, de uma forma bem direta, entender. E claro que quando a gente fala dessa estruturação ou do entendimento da evolução do treinamento desportivo, diferentes autores, aí eu quero fazer uma homenagem aqui ao professor Tubino, que foi um dos pioneiros para tentar, na estrutura brasileira, mostrar um pouco como é que é essa relação das diferentes etapas que o treinamento desportivo ele se associa com os Jogos Olímpicos, né? A Olimpíada ela é um marco dentro do processo de buscar entender essa relação dos diferentes pontos ou das diferentes relações que acontecem com os Jogos. E claro que quando nós falamos nessa relação, um dos períodos, um dos elementos importantes foi o período onde a tecnologia mais pôde contribuir ou vem ao longo do tempo contribuindo com diferentes informações. Claro que quando nós falamos isso, vocês vão começar a perceber que, principalmente depois do período científico, que foi na Olimpíada de Munique, em 72, algumas coisas começam a se associar com o conhecimento científico e o quanto a tecnologia está a serviço desse conhecimento científico, né? Claro que a partir do momento que a gente fala isso, hoje nós não podemos esquecer, né, que no alto nível de desempenho, e que acontece até os dias de hoje, hoje o esporte de alto desempenho se tornou um negócio muito
interessante, né? E a partir daí, não só dentro das competições, mas no envolvimento das diferentes relações. E aí cria-se uma estrutura complexa, né? Porque quando você tem de um lado a estrutura prática e de um outro tudo aquilo que se produz em termos de conhecimento. Hoje ainda nós temos uma distância muito grande entre essas duas, estruturalmente devido a diferentes fatores, e nós vamos conversar um pouco deles aqui, mas o que a gente tem tentado buscar entender é como é que a ciência, através de diferentes formas ou diferentes métodos, pode aproximar essa distância, essa dicotomia. E claro que o segundo desafio é como é que as diferentes áreas do conhecimento contribuem com esse esporte. Estruturalmente, em termos de informação, na relação do esporte, nós ainda temos muita coisa para fazer, não só em termos da realidade brasileira, mas em termos do mundo, quando se fala isso, porque hoje nós temos muito diferentes áreas isoladas do esporte. Talvez esse, para mim, hoje é a maior dificuldade que nós temos, porque se vocês forem olhar ao longo do tempo, em termos de conhecimento, hoje se fala muito da questão de como é que a ciência pode entrar dentro do esporte. E essa é a primeira maneira. E a segunda delas é como é que essas diferentes áreas do conhecimento vão conversar, né? Porque também não adianta elas produzirem conhecimento sem uma conversar com a outra. E claro que quando a gente fala sobre essa relação, especificamente na estrutura do treinamento desportivo, hoje se trabalha com 3 grandes sistemas, né? Que é o sistema de competição, o sistema de treinamento e o sistema de apoio ou fatores complementares, né? Equivocadamente, quando se fala na área de treinamento desportivo, acha-se que essa é a área principal. Não é, nós treinamos para preparar alguém para a competição. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que acontece na competição. Quando eu tenho um modelo ou a estrutura da competição, é a partir daí que eu vou começar a treinar, né, observar os diferentes componentes que o sistema de treinamento aponta, e a partir daí eu tenho diferentes apoios, né, ou áreas do conhecimento, psicologia, farmacologia, fisioterapia, enfim, que vão dentro dessa estrutura e dessa engrenagem, poder de uma forma bem direta contribuir com o processo. E claro que, dentro desse contexto, quando nós falamos de preparar alguém para uma competição ou preparar alguém ao longo do tempo para ele atingir o seu alto desempenho, hoje se coloca aqui os 3 pilares, né, que apontam para que eu possa definir que forma eu vou organizar esse treinamento, né, para que ele possa, de alguma forma ou de outra, na competição, ele atingir o seu melhor resultado, o processo de avaliação, as diferentes metodologias que podem ser utilizadas. E aqui, quando nós falamos de metodologia, nós temos que destacar 2 coisas, né? O meio e o método de treinamento, né? O meio se caracteriza como sendo o exercício que você vai utilizar. E o método são as formas que eu vou, de uma maneira bem direta, operacionalizar isso. E o que é que eu faço durante a estrutura ou no dia a dia do treinamento? Eu queria definir 3 palavrinhas que são importantes dentro desse contexto. Entendendo a avaliação como sendo o processo geral dessa estrutura. Controle são as etapas ou as partes em que eu vou elaborar para fazer essa avaliação. E tem uma outra palavrinha que vocês vão ouvir também dentro dessa estrutura, que é o monitoramento desse treinamento. Como é que nós buscamos entender isso? E claro que quando nós falamos de todas essas relações ou todas essas estruturas juntas, nós temos que ter como sempre em mente o que é que eu quero, né? Qual é o meu objetivo dentro dessa estrutura de preparação, para a partir daí eu conseguir entender esse processo. E claro que quando a gente fala nessa relação de preparar alguém num determinado âmbito para uma determinada competição, eu vou me ater aqui principalmente dentro do desporto à modalidade de futebol de 5, né? E trazer aqui, juntamente com o sistema de competição, o sistema de treinamento e os fatores complementares, algo que a gente vem tentando agregar
que é a estrutura de buscar entender essa relação dentro do paradesporto. Esse tem sido um desafio muito grande, principalmente porque se eu treino para causar adaptação em alguém, eu preciso respeitar essas diferentes particularidades que os indivíduos apresentam. E, na verdade, quando nós falamos sobre essa relação, falar sobre os diferentes componentes do treinamento, seja ele físico, técnico, tático, psicológico. Hoje a literatura tem buscado entender que o atleta ele não consegue ou não pode só ficar nesses 4 pontos. Tem um entendimento intelectual, tem um entendimento, ele precisa entender de todo esse processo, é o que se chama de teoria, mas especificamente o que a gente mais tem buscado trabalhar é dentro desses 3 aspectos, do físico, do técnico e do tático, para a partir daí a gente buscar o melhor rendimento desses indivíduos. A partir do momento que a gente busca entender essa relação, nós temos que buscar uma relação de que todos os diferentes membros da comissão técnica, eles precisam estar, primeiro, entender que eles estão a serviço daquele que vai dar o direcionamento do trabalho, e todas essas relações estarem diretamente ligadas a quem vai apresentar esses resultados. Esse é o ponto principal. Isso, por mais que você tenha diferentes pessoas trabalhando de diferentes áreas e de diferentes níveis de conhecimento, isso precisa ficar bem claro. Porque senão todo aquele discurso que nós falamos, de que as diferentes áreas do conhecimento precisam conversar, a gente precisa saber que nós precisamos estar a serviço desses indivíduos e que esse é o principal responsável de todo esse processo. Claro, entendendo que cada um deles, e aí eu não tenho dúvida nenhuma, que essa seleção, nesses 2 últimos anos que nós temos trabalhado a serviço dos resultados das diferentes competições e os resultados que têm sido obtidos, eu não tenho dúvida nenhuma que a harmonia e o direcionamento de todos eles em função disso é algo que tem sido bem positivo. E claro que a partir do momento que nós falamos isso, a forma como a gente organiza e estrutura esse processo é fundamental nessa relação, quando eu falo aqui que essa é a minha função lá em termos de fisiologista, na verdade, o que mais eu tenho conseguido contribuir nessa relação é em termos dessa estrutura, que é aquilo que eu estudo aqui, que é como é que todas essas relações de todos os indivíduos da comissão técnica, como é que todas essas informações, como é que nós organizamos e estruturamos isso dentro de um determinado período de tempo. É isso que eu tento buscar entender dentro dessa relação. Esse é o modelo de estruturação que nós utilizamos no último mundial da categoria, e dentro dessa relação, como é que essas coisas acontecem ou, de uma forma bem direta, elas podem se conversar. É claro que, quando nós falamos desse processo de preparação desportiva, isso eu queria chamar a atenção para vocês, imagino que vocês saibam que após todos os Jogos Olímpicos ou toda a competição olímpica, existe uma comissão que se reúne para que a partir daí eles possam fazer um balanço geral do que aconteceu no ciclo olímpico. Essa é a última informação que nós temos do último ciclo olímpico. E eu queria destacar que uma das grandes preocupações que tem acontecido ao longo dos anos, isso parece que é algo recorrente na área, que é o afastamento desses atletas, que tem uma relação muito direta com a questão de metodologia do treinamento. E parece que a principal causa de lesão desportiva, que tanto aqueles que estão na prática e os que estão ligados a essa prática, apontam para a dificuldade que se tem hoje de monitorar e controlar os meios e os métodos de treinamento. Então, na verdade, isso nos chama atenção, porque, na verdade, como é que a gente vai, dentro daquele processo que nós falamos de avaliar esses indivíduos, não só dentro do contexto do laboratório, mas como é que a gente vai controlar e monitorar o que acontece no campo, o que acontece na prática. Então, na verdade, quando nós falamos isso, nós temos trabalhado sobre o ponto de vista de 3 processos. O primeiro deles é a gente buscar diagnosticar essa relação, e aqui eu preciso
de uma forma bem direta, ressaltar a participação do professor Gorla nesse processo, né? Foi associado a ele que a gente entrou nessa relação do futebol de 5, onde a gente tinha muito claro que nós precisaríamos entender dentro do processo dessa modalidade como é que esses diferentes aspectos que as diferentes áreas do treinamento apontam, e a gente precisava entender um pouco dentro desse contexto como é que se entendia esse processo. A segunda forma é, a partir do momento que eu consigo entender e tenho uma relação com essa modalidade, a partir do momento que eu prescrevo determinados trabalhos para eles, como é que isso se somatiza ou apresenta determinadas respostas ao longo do tempo. E a questão formativa é o dia a dia, né, dentro desse processo. Claro que quando nós falamos dentro dessa estrutura de preparação ou do planejamento, a questão tecnológica era algo que nos faltava, né? Era algo que, de uma forma bem direta, a gente não tinha muito mecanismos de buscar entender essa relação ou esse processo ao longo do tempo. E aí a literatura nos aponta que 3 grandes blocos nós precisamos nos apoiar. O primeiro deles, associado à questão do sistema de competição, de treinamento e fatores de apoio, nós precisamos entender a condição daquele que está trabalhando, ou seja, a capacidade que esses indivíduos apresentam dentro dos diferentes componentes do treinamento. O segundo ponto, que é a base do treinamento desportivo, é como é que a distribuição dessa carga de trabalho ao longo do tempo acontecia, né? E o terceiro ponto é, a partir do momento que eu consigo entender o indivíduo, consigo entender a relação e a distribuição dessa carga, quais são os efeitos do treinamento que todo esse processo está aportando dentro do treinamento, dentro do atleta, né? E o que nós temos tentado utilizar, ou de uma forma bem direta, tentado entender as respostas desses indivíduos ou desses atletas, elas se pautam em 3 grandes blocos, né? Na estrutura das respostas subjetivas, isso é algo que nós temos valorizado muito, né, dentro do processo, que são respostas onde nós consideramos muito aquilo que o atleta está sentindo, né? Apesar de todas as críticas que se tem, mas é algo que a gente tem valorizado muito. O segundo ponto é dentro de indicadores fisiológicos. E o terceiro ponto que eu coloco como sendo o principal, né, que é o desempenho dele. Não existe melhor indicador do que a própria competição. É lá que você vai conseguir, de uma forma bem direta, entender a resposta, e a partir daí, quando nós buscamos entender essa resposta, é o que nos vai dar um direcionamento. E claro que quando a gente fala dessa relação, dessa estrutura tecnológica, não adianta você ter um arsenal de relação com a tecnologia, se a partir do momento que você tem os dados, como é que eu vou ter o próximo passo e utilizar esses dados, né, dentro desse contexto. E claro, eu gosto muito dessa figura aqui, que mostra 3, na verdade ela aponta 4 etapas importantes, né, que eu queria chamar a atenção de vocês. A primeira delas é que ela vai desse ponto inicial aqui até mais ou menos a última linha de cada uma dessas relações aqui, né? Entendam que essa primeira relação aqui é o que se aplica em termos de treinamento, ou seja, o estímulo dado ao atleta, né? Claro que quando nós falamos isso, entendam aqui estímulo tudo aquilo que é feito sob o ponto de vista físico, técnico e tático. Talvez essa tenha sido assim uma das grandes problemáticas ao longo do tempo, que é buscar entender, quando se fala de avaliar, monitorar e controlar, é só o aspecto físico, né? E não necessariamente precisa ser isso. Claro que nós temos diferentes estruturas do treinamento que acontecem de forma isolada. O segundo ponto é, a partir do momento que o indivíduo parou de treinar, ele tem um segundo ponto que ele vai se recuperar, né? Essa talvez tenha sido, nos últimos 2 ou 3 ciclos olímpicos, onde mais os estudos têm buscado debruçar as suas atenções, né? Que é a etapa da recuperação daquilo que foi dada nessa primeira parte, né? E nós sabemos que nessa segunda parte é onde ocorre o efeito do treinamento, né? O efeito do treinamento não acontece enquanto vocês estão treinando, acontece no período de repouso,
ou na etapa depois que o indivíduo parou de treinar. E claro que quando a gente fala dessa relação, essas diferentes estruturas, se o indivíduo consegue melhorar ou atingir o seu melhor desempenho, ou em que estágio ele se encontra, é onde hoje nós buscamos entender essa primeira etapa aqui, que são as metodologias de treinamento utilizadas, ou seja, a relação entre meio e método de trabalho. E claro que quando nós falamos sobre isso, a grande contribuição que nós temos buscado entender dentro desse contexto é saber como é que nas diferentes relações, como é que a tecnologia pode contribuir com isso, né? Hoje nós temos diferentes aspectos voltados principalmente na modalidade de futebol de 5, que é onde a gente busca nessas diferentes relações entender as respostas desse indivíduo, seja durante a estrutura de treinamento ou seja durante a estrutura competitiva. E claro que quando nós falamos isso, essas relações, tanto das capacidades, quanto de composição corporal, quanto dos aspectos técnicos e táticos, que eu vou mostrar aqui para vocês, elas precisam se conversar. E nós temos, assim, bem claro, dois objetivos bem definidos. O primeiro deles é traçar o perfil desse atleta, né, de uma forma bem geral. E o segundo, entender, dentro das particularidades dentro desse perfil, quais ou estruturas que demandam para que ele possa se esforçar dentro daquilo que ele vai apresentar. E para isso, o que mais a gente tem tentado de uma forma bem direta é tentar entender sobre 4 aspectos como é que esse atleta apresenta as suas respostas frente àquilo que ele vai estruturar em termos de efeito. Então, hoje nós trabalhamos principalmente com um indicador de resposta do componente cardiorrespiratório, né, seja ele de forma absoluta, seja ele de forma percentual. Um outro indicador que nós temos utilizado em termos de unidade metabólica é a relação do lactato sanguíneo frente aos estímulos que ele realiza, seja antes, seja no intervalo, seja após, seja jogo ou partida, né, ou campeonatos oficiais. A questão da valorização da estrutura subjetiva dele, né, em termos de percepção, aquilo que ele está percebendo, o seu esforço, e aquilo se ele está preparado ou não para uma próxima sessão de treino. Claro que aqui, quando nós falamos isso é algo que tem nos chamado a atenção, porque tudo aquilo que nós temos tentado prescrever de trabalho, a relação da próxima etapa de trabalho ou a próxima competição é algo que tem nos dado uma resposta muito positiva com esses outros indicadores, né, tendo uma relação bem direta entre eles, ou seja, tudo aquilo que a gente tenta buscar entender enquanto indicador, que eles se relacionem, né? E o terceiro é aquilo que a gente tem utilizado com um indicador que vai me mostrar o quanto ele se desgasta em termos de distância percorrida, seja de uma forma bem pontual ou de uma forma geral, e a partir daí todas as imagens que nós buscamos entender daquilo que ele realiza, né? Aqui eu só chamaria a atenção a vocês, quando a gente fala de frequência cardíaca, essa foi a primeira forma que nós começamos, né, a utilizar um frequencímetro, e aí a gente colocava o relógio na cintura desse indivíduo, né, e a partir daí nós tínhamos respostas que precisava acontecer depois do jogo, né, então a gente tinha que esperar chegar no hotel para baixar todos esses dados, né, e aí eu imagino que a tecnologia hoje nos ajuda de uma forma bem direta, que hoje o indivíduo já joga e nós já temos de uma forma online como é que essas respostas estão acontecendo, né? Então ele está jogando, seja aí nós ficamos cronometrando todas as ações deles e quantificando para que nós possamos entender como é que as respostas que eles apresentam já é de forma online, né? Então a gente fica com o computador sabendo e dando informação para o treinador, seja sob o ponto de vista físico ou seja do ponto de vista técnico. E claro que a partir do momento que nós temos essas informações, como é que nós podemos utilizar naquela relação da competição e do treinamento, né? Isso aqui é uma forma desses dados que se estruturam em diferentes atividades competitivas, né? Aqui eu trouxe para vocês uma estrutura moderada,
abaixo, né, daquilo que eles poderiam executar, de uma forma moderada, e aqui uma forma intensa. E a partir daí, quando a gente busca entender na relação desses diferentes valores, como é que nós utilizamos isso no treinamento, né? Então, ou seja, se esses são os valores que acontecem na competição, quando o indivíduo está atuando nas etapas iniciais do processo de treinamento, na relação do monitoramento e controle, nós utilizamos esses indicadores muito mais próximos de quando ele não está no seu máximo. Quando nós estamos chegando na atividade competitiva, nós buscamos centrar um pouco mais naquelas atividades intensas, né? A pergunta que as pessoas sempre falam é o seguinte: puxa, mas quando você fala dessa relação de um indicador, então quer dizer que nas etapas iniciais não se dão estímulos muito mais próximos do que o máximo? Não, se dão. Mas é que não existe um predomínio de todos os estímulos do treinamento voltados a essa relação. A gente fala de microciclo e mesociclo, né? Esse aqui é um gráfico que o programa me passa nos diferentes atletas, de como é que eles se comportaram frente ao estímulo máximo, né, de respostas. Ou seja, fora esses indicadores que ele me apresenta de forma, em termos de linha, aqui nós temos de uma forma gráfica bem interessante para verificar, em cima das ações que eles executaram na quadra, como é que eles se comportaram em termos do comportamento da frequência cardíaca, e associado a isso, né, nós temos um relatório frente aos diferentes atletas, em termos de, quando nós falamos de valores de frequência cardíaca, onde ele se encontra dentro do seu máximo, né? Já vou falar um pouquinho das relações do teste, onde a gente procura observar como é que o jogo de futebol ele apresenta uma característica interessante quando a gente fala acima de 80%, 85% do máximo que ele consegue verificar. Claro que aqui tem uma outra estrutura interessante, que é quando nós falamos de como é que essas coisas acontecem com a relação técnica e tática, né? Que esse é um outro ponto, onde cada um dos atletas jogam com um GPS, né? Inicialmente a gente utilizava ele acoplado no braço, mas hoje nós associamos ele junto ao frequencímetro, em que nos mostra como é que essa distância total percorrida, né? Esse é o primeiro parâmetro que nós estamos utilizando, e aí nós temos aperfeiçoado essa relação da distância percorrida com os picos de velocidade, que é um indicador importante que nós precisamos ter no treinamento. Quer dizer, se ele corre, hoje em termos de estrutura dos atacantes, eles correm aí perto de 3,5 a 4 km, né? Chegando alguns até 4,5 km. Já os defensores muito próximo de 2, 2,5, mas o quanto isso representa de uma forma intervalada, né? Que é o que o jogo me exige. Então, a partir daí, isso nos dá algumas características de valores, né? Quando a gente começa a observar aqui, em termos de distância percorrida, né? Como é que essa estrutura, ou como é que essa carga de trabalho se apresenta, né? Esse é um dos gráficos, né, que o programa me aponta, para a partir daí a gente buscar entender esses picos de como é que o indivíduo fez ou realizou em relação ao jogo, né? Eu gosto muito dessa foto aqui, que quando se fala que às vezes a gente judia dos indivíduos, né? Mas só para mostrar aí o Ricardo, como é que eles dão uma risadinha quando nós estamos fazendo isso, e é onde a gente procura de uma forma bem direta ter esses indicadores, né? Esse é um outro equipamento que a gente tem utilizado muito, né, em jogo e em treinamento, seja no início ou seja no final, onde a gente procura ter uma relação de como é que um indicador, ou aquele indicador que mais nós temos cuidado para que ele possa apresentar no jogo, né? E aqui é bem interessante que nos 5 momentos que nós tivemos uma relação interessante nesse Mundial de 2014, o quanto que essa relação da potência, e aí 2 informações importantes, né? Nós utilizamos não só o contra-movimento jump, mas o squat jump, seja ele de forma bilateral ou unilateral, né? Aí vocês podem me perguntar assim, puxa vida, que interessante, né? Então, se a gente for observar, não seria para o indivíduo ao longo do tempo ele melhorar, para chegar aqui em novembro ele estar na sua melhor forma, né? Essa é a grande
informação que quando nós casamos a questão tecnológica com os diferentes membros, né, da equipe. Então, esse período do segundo para o quarto momento é onde os atletas tiveram uma melhora muito grande dentro desse processo. E dentro do monitoramento e controle do treinamento que nós pudemos observar, a maioria deles, aqui em termos de valores médios, nunca tinham conseguido esse valor aqui. Então, a partir daqui, nesse segundo momento, nós mudamos um pouco a metodologia de trabalho, em que já era prevista essa queda de desempenho, né? Seja na potência ou seja na velocidade. E a grande contribuição que nós temos aqui é o quanto que os meios e os métodos que nós utilizamos, o quanto fez com que o indivíduo caísse, para a partir daí, num segundo momento, ele ter o seu melhor, o seu ápice aqui, né? Então, tudo aquilo que a gente vê aí nos livros de treinamento, diferentes formas de buscar entender, hoje a gente está conseguindo contribuir aí no Paralímpico com diferentes formas de organizar e tendo indicadores importantes dentro desse processo, né? Claro que quando se fala isso, nós estamos falando aqui de estruturas muito mais próximas do máximo, que também é um outro trabalho interessante que a gente vê com limitação do que as pessoas possam fazer na relação do Paralímpico, né? Uma outra coisa que a gente tem adotado lá, tanto no treinamento quanto nos jogos, é a filmagem, né? Todos os treinos e todos os jogos são filmados, para a partir daí nós podemos entender um pouco a relação, seja do componente físico, distância percorrida, quantos piques eles dão, qual é a movimentação, mas principalmente no aspecto técnico-tático, né? Essa equipe ela tem uma particularidade: das 4 semanas, 3 semanas os atletas ficam no clube deles e 1 semana eles ficam com a gente lá na seleção, né? Então, na verdade, buscando entender essa relação, a gente procura tirar o máximo de informação, né, da filmagem, para a partir daí entender esse contexto, né? Na competição, essa é uma das formas que a gente tem, ao longo do tempo, evoluído na estruturação, ou chamado Scout, né? E aí nós temos uma parceria com o pessoal da matemática que tem nos ajudado dentro dos diferentes componentes, né? Aqui nós temos os atletas, o número deles e alguns indicadores definidos pelo treinador, né? Ele valoriza muito isso, e dentro desse processo, como é que nós buscamos entender, seja defensivamente, seja ofensivamente, e como é que existe essa relação em termos de finalização, né? A partir de 1 ano e meio atrás, ele mudou a forma dessa equipe jogar, né? Ele exige que a cada um desses ataques, independente do resultado do jogo, a equipe precisa passar aí por 4 ou 5 passes entre um e outro, né? Seja de um lado para o outro, ou seja próximo dele. Então vocês vejam o quanto ele é importante para que a gente possa entender a relação de passar a bola, né? E aqui nós utilizamos uma forma, imaginem que aqui é o gol, então a gente fica colocando formas de deslocamento para que ele possa atingir a cada 5 minutos, né? Para que a gente possa ter quadro a quadro essas informações e a partir daí a gente buscar entender o que acontece. Aqui nós temos o controle das faltas, seja da nossa equipe ou seja da equipe adversária. Claro que quando a gente fala isso, depois a gente vem aí para um lugar e procura sistematizar todas essas informações, para a partir daí a gente buscar entender e monitorar todo esse processo, toda essa relação, de que uma forma bem direta isso possa ser passado para os atletas, né? Semanalmente, quando nós estamos na seleção, nós já temos estruturado, sempre existe 2 reuniões, né? A primeira é quando nós terminamos o processo de avaliação inicial, ou seja, aquilo que eu coloquei lá para vocês em termos de diagnóstico do processo, onde nós passamos para eles como é que eles estão, né? E a seguir nós sentamos, eu sento com a comissão técnica e mostro para eles individualmente e no coletivo como é que é essa estruturação do que nós tivemos de dados, como é que tem que ser a semana de treinamento. Claro que ao longo do tempo nós temos buscado esse controle, né? E essa é uma das formas que nós sentimos para que a gente pudesse trabalhar cada uma dessas capacidades, que as coisas acontecessem de forma individualizada, né? Então essas são as 2 escalas de percepção de esforço e de recuperação que nós usamos diariamente, todos os dias, antes de começar o treinamento. O atleta tem que anotar e passar para o preparador físico, que é o Luiz Felipe, como é que eles estão em termos de recuperação, né? E
terminado o treinamento, eles têm que passar a informação de como é que foi o esforço. Então nós temos isso de todos os atletas, todos os dias, para que a partir daí depois ele me passe os dados e a gente possa fazer esse trabalho individualizado, né? Onde a cada uma, só separei aqui para vocês, um microciclo dessa semana, onde a gente buscou principalmente, que foi uma semana competitiva, trabalhar com esforços aqui, resistência especial. O que é isso? É o trabalho do técnico, né? Então, nesse contexto, o trabalho do treinador ele precisa ser prioridade, mas ele não pode deixar de receber outras informações, né? Isso especificamente é de um atleta, que vocês vão poder observar, depois eu posso deixar esse material com vocês, que cada um desses atletas, muitas vezes a configuração dele muda, em termos de percentual, né? Para que a gente possa atingir e contribuir com cada um de uma forma bem específica. E claro que quando nós falamos sobre isso, esse tem sido um balizador interessante dentro desse processo, né? Onde a gente, a cada um dos dias e a cada período de treinamento, nós monitorarmos, seja a recuperação desses indivíduos, ou seja, o estímulo que ele está recebendo. Então vocês começam a perceber aqui, né, onde principalmente o nosso período maior de trabalho, ou seja, quando o indivíduo apresentou aqui uma estruturação entre forte e muito forte, o que é que foi prescrito de treinamento para ele, e a partir daí, dentro dessa relação, vocês começam a observar que o período, apesar dele ter colocado que o treinamento foi perto de forte, entre o período da manhã e o período da tarde, ele até teve uma recuperação do que a gente estava esperando frente àquilo que foi dado, né? E aí a quarta-feira, nessa estrutura aqui, foi o período onde nós tivemos uma maior carga de trabalho. Claro que quando nós falamos nessa relação ou nessa estruturação, a gente tem procurado ao longo das diferentes semanas, com esses diferentes indicadores e com essas diferentes formas tecnológicas de monitorar e situar o trabalho, a gente tem tentado de uma forma bem direta construir aí alguns indicadores para que a gente possa de uma forma bem direta sustentar isso, né? Nós temos tido uma felicidade muito grande em relação e um número muito baixo de lesões, que era aquilo que a gente se colocava como uma das preocupações que a gente tinha ao longo do tempo, né? Claro que o futebol ele é uma modalidade de contato, onde o contato ele é inevitável, né? Principalmente nessa modalidade, mas a gente tem tido aí um sucesso muito grande, principalmente na distribuição da carga, e um dos fatores interessantes, que eu não coloquei no começo, é que a gente tem primado pela questão da intensidade do trabalho, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil tem se diferenciado das outras modalidades, principalmente pela implantação dessa intensidade do trabalho. Claro que quando nós falamos dessa estrutura da intensidade, você tem que associar muito com a característica do atleta, né? Nós temos dois atletas diferenciados em termos de ataque, que já foram nos últimos 3 mundiais, foram os considerados os melhores jogadores do mundo, mas isso é característica deles, né? Eles são muito agudos, eles são muito intensos, e claro que não adianta só os dois serem, né? Nós começamos a mostrar para todo mundo dos jogadores o quanto não podia ter esse ato, né, entre eles serem intensos e agudos e os demais dentro desse processo, né, que precisava todo mundo acompanhar. Então, associado a essa estruturação física, né, na relação de intensidade, a essa estruturação tática do treinador de uma forma bem direta, fazer com que todo mundo participasse do jogo e de uma forma bem direta pudesse obter a vitória, né? Isso faz com que a gente, dentro dos aspectos técnicos, né, que é o que diferencia, né, seja não só na modalidade de futebol, mas em qualquer outra modalidade, o grande diferencial é a técnica. E a partir daí a gente buscar entender e controlar essa carga de trabalho, né? Talvez acho que essa tenha sido aí a grande contribuição. E claro que quando nós falamos sobre isso, né, de toda essa tecnologia que nós utilizamos, no dia a dia do trabalho, isso ser passado para eles de uma forma bem individualizada, né? Seja na estrutura do trabalho lá considerado de sobrecarga, ou popularmente chamado de musculação,
ou como é que ele trabalha todos os dias para cada uma das relações que eles fazem, né? Essa é uma das dificuldades que nós temos dentro dessas 3 semanas que eles trabalham nas equipes. Cada um é de um lugar, cada um tem uma forma que o treinador no clube deles trabalha, né? Mas associado a isso é uma outra coisa bacana que a Confederação Brasileira de Deficiente Visual tem feito, são encontros com os treinadores, né? Que nós colocamos a eles que eles não precisam no clube trabalhar em função da seleção, né? Eles têm as suas particularidades e as suas especificidades para ganhar os campeonatos que eles participam, seja o nacional ou seja o regional. Mas a partir daí, nós aí conseguimos hoje passar para eles a visão de que os integrantes da seleção brasileira querem contribuir com isso, né? Então a gente tem feito 2 vezes no ano uma reunião com os técnicos desses atletas, né? E tentando mostrar para eles ao longo do tempo a evolução e o quanto isso é importante, né? Então a cada fase de treinamento, um ou dois componentes das diferentes comissões técnicas estão lá com a gente na seleção para vivenciar, eles aprenderem um pouco isso, né? Nós já chegamos até em alguns clubes para poder mostrar para eles como é que as coisas acontecem, para que a gente possa ter aí em prol a modalidade como algo importante, né? Só como curiosidade aqui para vocês, como é que a gente trabalha essa relação da carga, né? Já que eu falei o quanto ela é importante, nós temos utilizado o professor Foster e os seus colegas aí de laboratório que idealizaram essa relação da carga, né? Que é a relação daquela tabela de percepção de esforço com o tempo total, né? Sempre lembrando que carga, nós podemos ter dois importantes momentos ao longo da história, né? Até por volta de final de 90, se tinha o entendimento que carga é a relação entre volume e intensidade, e hoje a gente consegue perceber que, além dessa relação entre volume e intensidade, ela tem um componente importante, que é o quanto ela causa de estresse ou de efeito nesse organismo, que é chamado de carga interna, por isso que a gente usa aqueles indicadores, sejam fisiológicos, seja de desempenho e subjetivos, e a carga externa, que é tudo aquilo que é prescrito para o indivíduo, claro que em função do jogo. Então, associado a isso, essas duas estruturas, que é a base que o professor Foster aponta, né? Claro que tendo uma relação, esse é o texto original quando ele fala do sistema imunológico, né? Não podia deixar de fazer aqui uma menção à professora Cláudia, especialista nesse assunto, onde ele busca entender essa relação e a partir daí ele vem mostrando alguns outros indicadores que também nós utilizamos no treinamento, né, que é a monotonia e o strain, né, onde nós colocamos, e nós estamos chegando ao ponto, né, o professor Foster, com modalidades de longa duração, ele aponta que perto de 3 ou 4 é algo que já é agressivo, né, e nós temos visto que nas modalidades onde essa intensidade, quando o indivíduo trabalha muito mais próximo do seu máximo, nós começamos a perceber que o 3 é algo importante, então é onde nós temos utilizado como indicador. E aqui perto de 12, 13 mil unidades arbitrárias, né, que é essa relação do strain, que é chamado, ou de esforço, que é algo que nós temos tido sucesso aí dentro desse processo, né? E claro que quando nós pensamos nessa relação, ou nessa distribuição, seja do volume, seja da intensidade, em termos de carga média, é onde nós começamos a fazer uma prioridade daquilo que a gente quer em cada uma das etapas, né? Se nós procuramos priorizar pelo componente do volume, nós damos uma atenção um pouco maior para a estrutura do volume. Se nós queremos priorizar um pouco mais a questão da intensidade, a intensidade, ela de uma forma bem direta, tem contribuído muito com a gente, né? Diferente do que a gente tem visto um pouco no Olímpico, que tem uma estrutura muito mais voltada a um período de base, onde eles fazem uma relação direta, valorizando a questão do volume, né? Nós temos utilizado uma outra estruturação, né, um pouco próxima do que se tem feito em modalidades de quadra, né? O futebol de 5 ele tem uma relação direta com o futsal, né? E aí a gente tem começado a
a observar a relação que existe dos estudos que trabalham com o futsal e o que a gente tem visto desses indicadores, e alguns trabalhos devem estar saindo aí nos próximos meses, mostrando o quanto a gente tem que valorizar muito mais a intensidade e as suas relações, seja com frequência cardíaca, seja com concentração de lactato, voltados àquilo que estruturalmente nós temos aqui em termos de volume. Claro que aqui nós utilizamos o volume sobre duas formas, né? Os minutos que eles atuam, mas principalmente em termos de distância percorrida, para que a gente possa ser bem específico naquilo que eles apresentam em termos de trabalho. E claro que quando a gente fala isso, né, nossa última aquisição aí tecnológica é esse aparelhinho, né, eu não consegui colocar a parte sonora, mas esse é um aparelho onde o indivíduo coloca o pé ou a mão e mede o tempo de reação dele. Então a gente aperta um aparelhinho, dá um som, e aí ele tira o pé. Então nós temos feito isso início e final do treinamento, né, para que a gente possa verificar como é que ele reage a esse processo, né. Uma outra coisa que tem nos chamado a atenção, e essa é uma associação que a gente tem feito com o pessoal da fisioterapia, nós temos percebido que alguns atletas gostam de utilizar alguns equipamentos de proteção individual. Tornozeleira, utilizando o esparadrapo, a gente tem começado a perceber que isso, de uma forma bem direta, tem influenciado um pouco na reação deles, né? Então esse é um trabalho interessante que a gente tem feito com o físio, para verificar a reação, já que essa é o fator principal deles. Eles precisam ouvir a bola, eles precisam ouvir a movimentação de quem está, né, seja próximo ou distante deles. Então é claro que quando a gente fala dessa relação dentro desse processo é algo importante, né? E nessa reação, um outro componente importante é a velocidade, né? Tanto a potência quanto a velocidade é algo que a gente tem conseguido monitorar de uma forma assim bem direta, né? Então nós utilizamos aí fotocélulas, né, e estruturalmente com aqueles indicadores do GPS nós temos visto que seja próximo 10 metros ou seja pouco mais distante 20 metros são aquelas distâncias ideais que dentro desse processo nós conseguimos monitorar. Por isso que vocês observam aqui que esse é o fator principal, né, de buscar entender e diminuir um pouco esse tempo, mas com os diferentes trabalhos já era previsto que eles não tivessem uma queda tão grande. E o outro componente, a estrutura, que também na relação não só da velocidade, mas a resistência de velocidade, nós utilizamos um teste onde ele percorre 10 vezes esses 20 metros, e a partir daí, em termos de estrutura anaeróbia, seja ela a máxima, seja ela a média, o principal fator, que é o índice de fadiga, que nós utilizamos para que a gente, de uma forma bem direta, possa controlar, né? Aqui é uma das estruturas que a gente não tem muito utilizado, que é o teste em laboratório. Nós temos procurado perceber o quanto essa relação com diferentes indicadores se aproximam, e aí a gente tem utilizado muito teste de quadra, né, para que ele possa ter uma relação direta com o que a gente faz. E essa é a nossa última contribuição, onde nós estamos tentando montar modelos de estruturação das diferentes equipes do mundo e internamente como é que os nossos atletas, frente às diferentes variáveis, com os atletas da seleção brasileira, como é que os outros indivíduos se comportam, não só quando ele tem o aspecto físico, mas o técnico e o tático, para a partir daí nós verificarmos com o treinamento o quanto ele se distancia ou se aproxima em cada uma dessas variáveis. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Eu espero ter contribuído. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade e, de uma forma bem direta, contribuir com a disciplina que o professor Gorla, ao longo do tempo, tem, de uma forma interna aqui na faculdade e em outros lugares, tem contribuído com o desporto. Então eu quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição, né? Aqueles que quiserem mandar e-mail, eu fico à disposição. Obrigado. Bom, agradeço a brilhante exposição do João, ainda mais uma modalidade tão específica como o futebol de 5.
e não só no futebol, tem contribuído em outras questões também. E a gente agora abre para questões. Eu não sei se tem algum questionamento de fora, mas tem uma contribuição do Tiago que eu gostaria, eu vou poder ler, só me dá licença, que o Tiago enviou, João, eu acho importante registrar. Não, pode sentar, João. Senta aqui, ó. O Tiago Nunes mandou assim: obrigado por essa oportunidade de aprender sempre um tema extremamente relevante para a área, com um profissional de grande referência, que é o professor João Borim nessa área. Então é mais uma questão de um agradecimento, de uma contribuição. E uma questão, Tiago. E uma pergunta do Alessandro: eu preciso levar o microfone, porque sem ele a gente não consegue gravar o áudio. Professor Borim, o modelo do paradesporto, junto com o que você apresentou, ele tem facilitado o encontro com as teorias do treinamento de avaliação, ou ele tem sido um desafio frente a essas teorias já consolidadas? Alessandro, obrigado da pergunta. As duas coisas, né? Estruturalmente a gente precisa pensar que os modelos de organização eles foram criados para, de uma forma bem direta, auxiliar na adaptação desse atleta para aquilo que ele quer em termos de resultado. Hoje, o desporto paralímpico ele está muito na frente do olímpico, principalmente pela sistematização e a geração de informações daquilo que se tinha consolidado, né? Se você pegar algumas formas ou etapas de preparação, acho que a palavra que mais cabe, eu não tenho dúvida nenhuma que o modelo de distribuição de carga sob o ponto de vista ondulatória, ele é o melhor, né? Então isso, de uma forma bem direta, traz aquilo que já nós temos consolidado na literatura. Só que a hora que você começa, que esses indivíduos começam a se destacar em diferentes momentos da sua vida desportiva e chega no alto desempenho, falar da estrutura que as particularidades que cada uma dessas modalidades do paradesporto apresentam, elas são um desafio para nós. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque se você for olhar, e se nós fizermos aqui um exercício bem rápido de caracterizar diferentes modalidades, nós vamos começar a perceber que duas capacidades elas são estruturais para cada uma delas. Que é quando nós falamos de força, e aí as particularidades de cada modalidade vão no caminho de verificar as manifestações dessa força, né? E o segundo é a relação da velocidade. Puxa, quando nós falamos sobre isso, como é que nós vamos entender a relação e a adaptação desse organismo se o indivíduo não tem um membro? Ele apresenta uma determinada estrutura que não é igual àquele, né? Ou o que a gente vê na relação do olímpico e do paralímpico. Então essas coisas têm sido um desafio, não só pela falta dessa estrutura, mas pela falta de informação que nós temos com isso, né? Então quando nós falamos sobre isso, é onde eu coloco o segundo desafio, né? Para nós, em 2 anos, eu usei 2 modelos de organização, né? Hoje eu vejo assim, eu esperei quase 10, 11 meses para mudar um pouco a forma de organizar esse trabalho, né? Por 2 motivos. O primeiro deles, eu não conhecia os atletas, e o segundo ponto, e o conhecer é conhecer mesmo, né? Nós estamos fazendo um trabalho com o pessoal, e aí tem alguns alunos da psicologia aqui, esse trabalho com a percepção subjetiva de esforço. Nós estamos fazendo um trabalho com a professora Regina Brandão, quando o indivíduo fala 6 ou 7, que relação ele tem disso dele, né? Então nós temos utilizado alguns indicadores, por que é 7 para mim e 6 para o João, ou 2 para o professor Gorla? Quer dizer, nessa relação nós temos tentado buscar entender o quanto esses indivíduos se diferem para subjetivamente fazer aquilo e ter como indicadores de desempenho fisiológico uma relação interessante. O segundo ponto puxa, eu conheço esse indivíduo sob o aspecto de resposta dele,
O próximo é como é que eu vou entender as adaptações que esse indivíduo vai apresentar. Que talvez dentro do treinamento e no paradesporto essa esteja sendo a minha maior contribuição. Né? Porque olha que loucura que é. Se o indivíduo está num determinado estágio e eu prescrevo um determinado treinamento, ele pode melhorar ou não. Isso, se eu for olhar em termos de estrutura de resposta direta das capacidades, me parece que está bem consolidado. O que não está bem consolidado é o quanto é essa melhoria. Porque a partir daí, uma das coisas que a gente tem falado muito na confederação é que se o atleta ele tem a possibilidade de ficar 4, 8, 12 anos, eu não vou olhar para ele só naquela temporada. E hoje, quando nós falamos em termos de estrutura esportiva nacional, nós cometemos um grande pecado. Um monte, né? Mas eu vou só falar um pecado aqui que a gente comete. Que é o primeiro deles, de nós não pensarmos a longo prazo. E quando você faz isso, você tem que colocar como ponto principal o atleta. E aí, infelizmente, você fica nessa questão de você prescrever uma determinada estrutura ou um determinado estímulo para ele e tentar entender a resposta que ele vai apresentar. Então, na verdade, e aí cabe um pouco do que a gente veio falar hoje, que é como é que nós temos indicadores que me mostram isso. Né? Então, assim, de uma forma direta, acho bem interessante, quero te parabenizar pela tua questão, porque isso a gente, hoje no paradesporto, a gente tem muito mais claro do que eu há 30 anos atrás pensava na estrutura olímpica, que tinha uma dificuldade muito grande, né, para entender essa relação. Não sei se te ajudei e contemplei aí na tua dúvida. Bem, bom dia, professor Borim. Parabéns pela excelente apresentação. Meu nome é Maicon. A minha dúvida ela vem no sentido da PSE também. Visto que o futebol 5 ele é um esporte coletivo e tal, apresentado a forma como é monitorado da PSE, eu queria saber se existe algum trabalho pensando nesse sentido de como olhar a PSE para a pessoa com deficiência visual, né? Bem, bom dia, parabéns, Borim, Cláudia, aqui da Unicamp. Eu também vou na mesma linha do Marco, com relação à questão da carga interna, percepção subjetiva, primeiramente ao esporte coletivo. E a gente sabe das questões individuais, que vocês estão preocupados com essa questão da percepção individual. A primeira pergunta que eu gostaria de dizer era exatamente isso, da adaptação da percepção para o paradesporto, mas há também a questão da individualidade. Como que está em termos de média dessa percepção, em termos da carga interna? Essa seria, como grupo, eles têm um comportamento parecido ou a gente tem indivíduos que têm oscilações maiores que outros? Seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, se houver efetivamente oscilações significantes entre atletas, qual seria, então, a medida tomada em relação a este atleta, em termos de sua recuperação ou especificamente do próprio treino? E a terceira questão seria, você disse que no strain, na monotonia, parece que a intensidade ela tem um papel mais relevante nessa percepção do que é o próprio volume. Você acha que isso é decorrente das características da modalidade, consequentemente do metabolismo desses atletas, que já estão adaptados ao metabolismo intermitente, ou se o instrumento de avaliação de volume ele não está adequado, né, porque não é um volume contínuo? Bom, professor Maico, professora Cláudia, obrigado pelas questões. Eu vou tentar não dividi-las, mas associar as colocações de vocês, né? Hoje nós não temos nenhuma estrutura assim bem direta de falar da questão da percepção na estrutura paralímpica, né? Especificamente em relação às modalidades. O que a gente tem visto é a associação um pouco dessa relação da percepção com alguns indicadores fisiológicos, né?
Claro que quando nós falamos sobre a relação da percepção, e isso é uma discussão bem interessante, porque se nós formos observar em relação aos diferentes indicadores, ele é um dos mais fáceis para que a gente possa coletar informação. Só que, na verdade, você fica um pouco à mercê de quem está falando isso para você, né? Por isso que eu falei para vocês que, inicialmente, nós precisamos conhecer quem que é esse indivíduo. Então, a relação que nós fazemos disso, e aí um pouco nessa linha que a professora Cláudia aponta, né, nós temos tentado fazer uma relação, inicialmente, nos diferentes componentes da estrutura da avaliação. Então, vamos pensar assim, ó. O futebol de 5, por ser uma atividade com uma característica intermitente, 2 pontos são interessantes, né? Quando nós falamos de potência e velocidade e a capacidade aeróbica. O que a gente tem começado a perceber é aqueles indivíduos que têm uma capacidade, ou principalmente uma potência aeróbica mais baixa, são aqueles que no início da temporada e na metade da temporada apontam para a percepção do esforço mais elevado. Então, ou seja, me parece que a intensidade do trabalho que está sendo colocado não está, de uma forma bem direta, atendendo às necessidades dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a partir do momento que a gente faz isso, por isso que a gente começou a fazer aquele controle e monitoramento diário do trabalho. Porque uma coisa que eu não consigo conceber, e isso eu sempre procuro passar para o treinador, é por que o treino tem que começar às 15 horas e terminar às 17 horas? Essa é uma relação que nós hoje começamos a ter características do treinamento, seja sob o ponto de vista fisiológico, de desempenho e da percepção. Então hoje, se ele vai ter um treinamento voltado estruturalmente para o sistema de defesa, ele já tem os blocos de tempo, então ele vai ter que dar estímulos de 3 a 4 minutos, com 4, 5 minutos de recuperação, onde nessa recuperação ele vai dar a instrução, para que eu possa preservar o indivíduo e caracterizar a sua individualidade. Quer dizer, claro que quando a gente fala isso não me garante que eu vou estar de uma forma bem direta, fazendo com que eu, ao longo do tempo, esteja evoluindo. Porém, quando nós utilizamos essa relação, um dos critérios que nós utilizamos para a convocação desse indivíduo não é só sobre o aspecto técnico e tático. Porque isso nos ajuda nas 3 semanas que eles estão no clube, que eles possam se cuidar. Então, o que a gente tem visto é que eles têm voltado de uma forma assim, muito homogênea. Então, no começo acontecia muito isso que você fala, né? Dessa relação muito diferente. E aí nós temos alguns casos, principalmente porque hoje a gente trabalha com 2 seleções, né? A seleção do adulto e a seleção de jovens. Então, hoje, na seleção de jovens, eles não conseguem treinar com a seleção adulta. Nós já fizemos uma medida lá, é metade do treino. Porque nós primamos pela intensidade. Porque hoje o jogo de futebol de 5, e aí acho que vocês devem conhecer aqui os alunos, a Verônica, essa está sendo o trabalho de iniciação científica dela. O que as equipes fazem quando jogam contra o Brasil? Por o Brasil priorizar a intensidade, eles vão pelo tempo de recuperação. Então a bola sai, eles não repõem a bola rápido. Então qualquer coisa o jogo para. Hoje, de 100% do tempo do jogo, 30% é bola rolando. Então isso é algo, como é que eu transfiro isso para o treino? Então, de uma forma direta, o que eu tenho que fazer? Fazer gol. Eu tenho que ser agudo, eu tenho que ser agressivo, porque a hora que eu faço gol, a outra equipe precisa vir. E aí você tem, estruturalmente, algumas escolas que eles entram para jogar com o Brasil para perder de pouco. E aí eles ficam lá atrás. Então, de uma forma assim direta, para eles é vantagem. Então, como é que eu transfiro isso para o treino? E aí é interessante quando você fala a relação da intensidade com o volume, né? Uma das coisas que a gente cometia o erro era de pensar na questão do volume sob o ponto de vista das capacidades, né?
Se eu primar pelo volume, eu vou precisar diminuir a minha intensidade e aí eu começo a mexer na capacidade de resistir à chegada da fadiga. Eu não quero isso. Porque olha, nós já começamos, por isso que eu mostrei aquele modelo de estruturação aqui do que nós estamos fazendo em termos de capacidade aeróbia deles. Eles chegam num determinado nível que eu não preciso melhorar a capacidade aeróbia deles. Porque isso vai começar a se manter. E se eu começo a mexer na resistência dessa capacidade, eu vou fazer com que eles fujam da estrutura do que o jogo me permite, né? Então, assim, foi bacana você ter colocado isso, porque essa era uma das indagações. Será que os indicadores de volume que nós estamos utilizando, será que eles são adequados e estão respondendo aquilo que a gente quer? Né? Por isso que aí nós fomos atrás dessas outras coisas, né? Filmar o jogo, ver o quanto eles se distanciam, o quanto eles pegam na bola, né? O quanto esse passe é certo. Então aí, dentro dessa relação, a gente tenta de alguma forma ou de outra, com todas as variáveis do treinamento, tentar equacionar para de uma forma assim bem direta tentar responder a isso. Bem bacana. Obrigado da questão de vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença do professor João Borim. É sempre bom tê-lo falando um pouco dessas questões do treinamento, que é um grande especialista. E fico mais feliz ainda de ver o avanço nesse trabalho do futebol de 5. É um trabalho que foi iniciado com alguns diagnósticos e que hoje avançou assim, de uma maneira brilhante. Então, parabenizo o João e a equipe toda por esse trabalho. Agradeço ao Maicon, ao Marcelo e ao Alessandro pelo convite também ao professor Borim e pelo trabalho realizado na disciplina. Então, muito obrigado também aos que nos assistiram hoje.